Bom dia, o Senhor Deus te abençoe hoje. Nós estamos retomando as atividades, né? Você que acompanha o canal, sabe de tudo que aconteceu nos últimos dias, nos últimos meses, né? A nossa vida foi sinceramente chacoalhada, né? Abalada, mas eu me lembro daquele verso de um hino feito por Martinho Lutero, né? Que diz: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Então, nós vamos tentando aí, dia após dia, retomar as atividades, né? Falei ontem sobre a situação da brasileira que está hospitalizada em Bruxelas. Descobri hoje que, na verdade, não é uma brasileira, se trata de uma portuguesa. Eu estou tentando contato com a pessoa que está lá perto e que pode nos dar mais informações agora que ele descobriu, né? O nome dele é Miguel Lira, uma pessoa super do bem que descobriu, né, junto às autoridades lá daquele país, de Bruxelas, que na verdade se trata de uma portuguesa. Nada muda, né, na história, porque infelizmente é uma mulher que está numa UTI carecendo de oração e precisa do apoio da família. Então é uma situação que continua dramática. A única questão que mudou é que o Miguel, né, o Miguel Lira, ele conseguiu descobrir que ela não é brasileira e sim portuguesa. Então espero em Deus, em nome de Jesus, que a família dessa moça seja contactada. Vamos lá então, lendo João capítulo 12. Tendo em vista que antes de tudo que aconteceu nas nossas vidas, nós estávamos, o último capítulo que li foi o capítulo 11 de João. Vamos lá. Vamos fazer uma oração antes. Feche seus olhos se você puder. Pai, fala conosco na leitura da tua palavra. Tem misericórdia de nós, nos dá a tua graça, tem misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse, versículo 5, por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa subtraída, o que nela se lançava, e tendo a bolsa, ele subtraía, ele roubava o dinheiro, né, que nela era lançado, né, o que se lançava, né? Então o apóstolo João é categórico com relação ao caráter de Judas. Respondeu, pois, Jesus: deixa para o dia da minha preparação para a sepultura o guardou, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. A trama para matar Lázaro. E grande número de judeus chegou a saber que ele estava ali e afluíram, não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro. Claro, né? Porque eles não queriam que o milagre de ressurreição fosse atribuído a Jesus. Então, a melhor forma de matar quem ressuscitou, a melhor forma de calar o testemunho de quem ressuscitou, né, segundo essas pessoas, seria então dar cabo da vida do Lázaro. Versículo 11. Porque muitos, por causa dele, deixavam os judeus e criam em Jesus. Então, o testemunho, o milagre de Jesus estava incomodando o sistema religioso. No dia seguinte, as grandes multidões que tinham vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Versículo 14. E achou Jesus um jumentinho e montou nele, conforme está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que vem teu rei, montado sobre o filho de uma
jumento. Cara, é engraçado como Deus fala conosco e a gente muitas vezes não entende Deus falando conosco, né? E a profecia era clara. Tá aí, ô Jerusalém, o teu rei vem montado sobre o filho de uma jumenta. O que é o filho de um jumentinho? E é exatamente o que Jesus faz, né? Então, assim, era uma passagem literal. E muitas vezes a gente vê pessoas estudando a Bíblia e dizem, isso aqui não é uma linguagem literal, isso aqui é uma linguagem alegórica, etc, etc. É claro que às vezes o Senhor Jesus fala por parábola, mas essa aqui é uma passagem que o próprio Deus falou de forma literal o que ia acontecer, né? Versículo 16. Os seus discípulos, porém, a princípio, não entenderam isto, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e de que assim lhe fizeram. Versículo 17. Dava-lhe, pois, testemunho a multidão que estava com ele quando chamara a Lázaro da sepultura e o ressuscitara dentre os mortos. E foi por isso que a multidão lhe saiu ao encontro, por ter ouvido que ele fizera este sinal. Versículo 19. De sorte que os fariseus disseram entre si, vedes que nada aproveitais, eis que o mundo inteiro vai após ele. Então os judeus estavam apavorados, né, com a pregação, e não só com a pregação, mas com a forma como Jesus apresentava a boa nova do Evangelho. Jesus veio para todos os povos. Versículo 20. Ora, dentre os que tinham subido a adorar na festa, havia alguns gregos. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só ele, mas se morrer, dá muito fruto. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, aqui Jesus dá novamente uma instrução. Amar a sua própria vida acima do Evangelho, acima da pregação de Cristo, é entesourar dinheiro para ser roubado por ladrão. Né? Porque Jesus foi claro, né? Você tem que amar muito mais a obra do Evangelho. Isso é uma mensagem clara para mim, para você e para todos nós. Versículo 26. Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus profetiza sua morte na cruz. Versículo 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu esta voz. Já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Glória a Deus. A multidão, pois, que ali estava e que a ouvira, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Então as pessoas ouviram a voz. Ouviram o testemunho celestial. Versículo 30. Respondeu Jesus, não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Claro, porque o Senhor Jesus, ele é Deus, ele não precisava da confirmação do Pai para acreditar no que ele já sabia que ele iria fazer. Mas para quem estava lá ouvindo, é que era essa voz dirigida. Versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Versículo 33. Isso dizia significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E, como dizes tu, importa que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus, ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos espalhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Versículo 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles. Nem todos creram nos milagres. Versículo 37. E embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele.
para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi levantado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque, como disse ainda Isaías, versículo 40, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Versículo 41. Estas coisas disse Isaías, porque viu a sua glória e dele falou. Caminhando na luz, versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades criam nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Entenda isso da seguinte maneira: o sistema religioso estabelecido ficou apavorado com os milagres e com a pregação da boa nova, da boa notícia de que Deus estava reconciliando o mundo através do seu Filho. E aí, olha gente, eles queriam matar Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus. Eles deram por mentiroso o testemunho do cego, que Jesus abriu os olhos, dentre outras várias ações que eles estavam fazendo, né? Os fariseus estavam fazendo para calar o testemunho de Jesus. E é isso que o diabo vai tentar fazer na minha e na sua vida, é tentar calar o testemunho de Jesus Cristo, o testemunho de Deus que Ele, pela sua misericórdia, tem para nós. Calar a verdade de que o Senhor Deus nos ama. Não importa onde você esteja, o que você faça, quão horrível sejam os seus pecados, Jesus te ama e Ele tem poder para te perdoar e salvar a sua vida. Versículo 43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aí, João explica por que eles estavam com medo. Eles estavam com medo porque a vida social perante a sinagoga tinha um valor. E qual era o valor? Era o valor de estar em comunidade, não ser excluído da comunidade, não ser excluído da convivência entre as pessoas naquela sinagoga. Então isso também era uma forma de se manter neutro. Acreditou nos milagres de Jesus, mas não confessava publicamente. Era um agente secreto. Dá para culpar ou dá para condenar essas pessoas? Não, não dá. Talvez eu e você faríamos o mesmo. Hoje quantos de nós não fazemos o mesmo hoje? Negamos a Jesus, vivemos nossa vida trancada dentro de casa. Cremos na palavra, sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, mas ficamos calados, acovardados. A verdade é essa. Mas aí João está desnudando aquela conduta, está dizendo que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Versículo 44. Clamou Jesus dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. 46. Eu, que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Versículo 49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Então Jesus ele dá testemunho de que ele falava exatamente o que o Pai estava passando para ele. Essa é a verdade do Evangelho, a boa nova da salvação. O Senhor Deus te ama, não importa quão encardida seja a sua vida pelo pecado, pelas drogas, pela prostituição, pelo adultério, pela vida embaladas, pela vida de crime, pela vida longe de Deus. Jesus, ele é a porta, ele é a salvação. Por isso que ele disse, apertado, estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Mas a vida em pecado é uma vida larga. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da sua vida. Amém? Entrega a sua vida a Jesus. Deus, pela grande misericórdia dele, nos abençoe nesse dia.
Aqui foi Alexandre Mendes, amigo policial, lendo a palavra do Senhor Deus com você. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!